Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma aula de Direito Constitucional. Estamos gravando por conta do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2024. Estamos aqui no artigo 37, né, nós tratamos aqui do direito administrativo. O artigo 37 é sobre isso. Na aula 12, aula passada, nós falamos sobre o inciso 11, bastante extenso, uma aula só para falar dele, e aqui nós vamos falar a partir do inciso 12, que tem a ver com esse assunto do inciso 11 também, tá bom? Vamos ver, vamos jogar aqui na tela para assistirmos juntos. Vamos lá, pessoal. Tá aí para vocês já aparecendo na tela. Legal, né? Todo mundo aí? Bem, só para lembrar, se você já é o nosso aluno, explica isso direito, concursos.ead.guru, seja bem-vindo. Se você estiver assistindo por conta de outra plataforma, conheça o nosso curso preparatório, os cursos preparatórios que nós temos. Você vai gostar, é acessível, vale a pena. Você encontra em explica isso direito, concursos, tudo junto, .ead.guru, Guru, tá? Inciso 12. Opa, vamos trazer a tela aqui mais centralizada, né? Pegar uma canetinha para a gente poder escrever junto com vocês. Está lá, inciso 12, ok? Em algarismos romanos, são os incisos. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, não poderão ser superiores ao pagos pelo Poder Executivo. Pessoal, há grande controvérsia de interpretação quanto a esse inciso aqui e eu sugiro a vocês simplesmente guardarem, decorar. Sabe por quê? Concurso de escrevente não vai pedir que você interprete e entenda isso daqui. Parece que ele entra em contradição com o inciso 11. Esqueça essa possível contradição. Já caiu no concurso de escrevente, então vale a pena vocês guardarem. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, não poderão ser superiores aos pagos do Poder Executivo. Se a gente fosse devagar um pouco, alguns consideram o seguinte, que são aqueles cargos que não são os cargos eletivos do Poder Legislativo, Judiciário e do Poder Executivo, né, que estão sendo mencionados aqui. Seriam aqueles cargos que recebem por remuneração e não por subsídio. Uma outra interpretação é que, como esse inciso aqui é mais antigo do que o inciso 11, esse inciso 12 já estaria ultrapassado. Mas a gente não vai nem comentar mais sobre isso. Decore, está aqui, pode cair. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Ele quer dizer mais ou menos o seguinte, ó, vinculação ou equiparação, ou seja, não pode equiparar, por exemplo, o pessoal de serviço público de um dos poderes com o do outro poder. Ah, quando esse recebe um aumento, quando um escrevente recebe um aumento, também lá um escriturário da Secretaria de Educação também tem que ter aumento. E também não pode ter vinculação, ou seja, não pode ser vinculado a salário mínimo, mesmo porque ele não permite a vinculação, para que toda vez que um seja aumentado, o outro também seja, tá? Nenhuma vinculação. Cada cargo, cada um dos cargos tem a sua remuneração ou seu subsídio estabelecido em lei, tá bom? É a lei que define, então não se vincula nem se equipara nenhuma espécie de remuneração para efeito de remuneração de pessoal. Inciso 14, está aqui no 14, os acréscimos pecuniários, ou seja, em dinheiro, né? Percebidos, ou seja, recebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores, que são acréscimos posteriores.
Acontecia, pessoal, no passado, aqueles chamados, provavelmente vocês mais jovens não vão conhecer, os marajás que existiam, que eram pessoas que ganhavam verdadeiras fortunas sendo funcionários públicos. Acontecia o seguinte, olha, vamos imaginar o caso de um escrevente, tá? O escrevente recebe a remuneração dele e nessa remuneração, digamos que ele tenha um determinado acréscimo. Então, ele tem o salário, o seu salário, vamos chamar de salário base, ok? E ele percebe lá um acréscimo de digitação ou por algum tipo de trabalho externo, como é o caso de oficial de justiça, por trabalho externo, tem um acréscimo. Junta tudo isso, o salário base, mas todos os outros acréscimos, vai ser o que a gente chama de remuneração. Agora, um exemplo dessa questão de não acumulação para acréscimos ulteriores estaria no seguinte: isso seria um exemplo bem claro. O funcionário público ele tem no seu salário base e ele tem também, por exemplo, a cada 5 anos, o quinquênio. O que seria isso? A cada 5 anos de serviço prestado, escrevente, por exemplo, completados, ele vai ter um acréscimo de 5% no seu salário. Mas é 5% sobre o salário base, certo? Imagine o seguinte, imagine que um escrevente com 20 anos, ele teria o salário base mais 4 quinquênios e ele recebe depois de 20 anos a sexta parte. Imagine que cada quinquênio fosse calculado sobre o salário base mais o quinquênio. Cada quinquênio ficaria um maior que o outro, então isso não pode acontecer porque a Constituição não permite. Todos os acréscimos são calculados sobre o salário base e não compõem a base do salário para cálculos de acréscimos que vierem a ser concedidos no futuro. Espero que tenha ficado claro para vocês. Inciso 15. O subsídio. Lembra, subsídio é o salário que é estabelecido por lei em parcela única, ok? Os vencimentos de ocupantes de cargos em empregos públicos, ou seja, tanto subsídio quanto remuneração são irredutíveis, não pode ser reduzido, ressalvado o disposto do inciso 11 e 14 deste artigo 39, como mencionado aqui. 16. Pessoal, aqui, sinceramente, peguem a apostila de vocês podem ir lá fazer essa comparação. Mas para o concurso de escrevente, isso nem tem tanta relevância. Mas o que diz o inciso 11? É aquele da nossa aula número 12, que fala sobre a vinculação. Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF, nos municípios o limite é o salário do prefeito, no estado, enfim. Voltem à aula 12, se você não assistiu, assista. E o inciso 14 é esse que diz aqui, para fim de acréscimo pecuniário, tal, ok? Então é isso. Pode ser, ele quer dizer o seguinte, pode ser reduzido, pode ser sim reduzido se perceber, né, se for descoberto que, por exemplo, ele está recebendo mais do que o ministro do STF, ou se for no âmbito do estado mais do que o governador, enfim. Aí pode ser reduzido nesses casos do inciso 11 e 14. Em inciso 16, diz que é vedada. O que é vedada? Proibida, né? Proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o inciso 11. Então, veja só, é proibido acumular mais que um cargo público, mas tem exceções, a gente vai ver aqui no A, B e C. Então vamos lá. Primeira parte. Não é permitido acumular cargo público, ter mais que um cargo público. Tem exceção na linha A, B e C que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Agora, essas exceções vão ocorrer quando houver compatibilidade de horário, porque se chocar
trocarem os horários, não pode ter os dois cargos. E ainda tem que observar o que diz o inciso 11. Lembra que ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF, no âmbito do Estado, mais do que o governador ou deputados estaduais. Então, se você, por exemplo, é um membro do Poder Judiciário, não pode receber mais do que o desembargador do Tribunal de Justiça. Então, digamos que, ao mesmo tempo, seja funcionário do Tribunal de Justiça e de um outro. Não é possível. A gente vai ver que essas exceções aqui prevêem exatamente funcionários ligados ao Poder Executivo. Então, o limite é o salário do governador no âmbito dos estados, certo? Então, digamos que tem um professor que tenha 2 cargos de professor em 2 universidades diferentes. E juntando os 2 salários, ele ganhe mais do que o governador do estado. Não, o limite vai ser o salário do governador do estado. Outro que pode acumular 2 cargos é o cargo de professor e um outro técnico científico. Lembrando, também não pode ultrapassar os limites dados lá pelo inciso 11. E 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. É o caso aí, principalmente de enfermeiros que trabalham tanto no município quanto no estado. Então não pode acumular cargo público, mas tem exceção: 2 cargos de professor, professor e técnico, e de 2 cargos de profissionais da saúde. Ou seja, nunca mais do que 2 cargos, tá? Esse é o limite, 2 cargos. Certo, então? Não pode acumular, mas tem essas exceções. Inciso 17. A proibição de acumular, mencionada no 16, estende-se a empregos e funções e abrange autarquias. Lembra, o INSS é uma autarquia. Fundações, muitas universidades são fundações, empresas públicas também, Correios, Petrobras, né? Sociedade de economia mista, por exemplo, a CESP, no âmbito do Estado de São Paulo, é uma economia mista, mas também suas subsidiárias ou sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, acumular não é somente cargos da administração direta, mas também da chamada indireta. A administração indireta são todas essas mencionadas aqui. Por que que, qual é a característica da administração indireta? Várias, viu, pessoal? É que a administração indireta, por exemplo, quem pode nomear, fazer concurso, contratar, não vai ser o governador do estado ou o prefeito, vai ser o diretor ou o presidente daquela autarquia ou daquela fundação, certo? Essas fundações e autarquias e até sociedade de economia mista elas são estabelecidas por lei, inclusive a atuação delas é a lei quem vai definir, tá bom? Chamada administração indireta, porque os funcionários não estão subordinados aos membros eletivos, seja presidente da República, deputados, governadores, deputados, prefeitos e vereadores. Ok? Ótimo. Inciso 18, aqui do artigo ainda 37 da Constituição, né? A administração fazendária, saiu daquele âmbito de salário, tá? Vai falar uma outra coisa aqui. A administração fazendária, o que é a fazenda, né, pessoal? A fazenda pública é que trata da arrecadação de impostos, né? É a que arrecada os recursos que vão ser utilizados aí na construção, no pagamento, investimentos da administração pública. Então, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência. Não é vantagens, mas é uma espécie de uma vantagem, né? Precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Significa que tem prioridade, tá? Prioridade. De acordo com a lei. Então, são prioridades de receber material, de recursos. Por quê? Esse pessoal, eles são os responsáveis por arrecadar o dinheiro, né? Então, eles são muito importantes.
Sempre foram, né? Arrecadador de imposto sempre foi. Inciso 19. Somente por lei específica, olha só, a gente falava sobre autarquia e tal, né? Somente uma lei específica pode criar uma autarquia e pode também autorizar a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Agora, cabe a uma lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Muito bem. Lei específica cria autarquia. Agora, no último caso, seria a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. A lei complementar é que vai, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Perfeito? Guardem o inciso. Lei específica cria autarquia, as demais precisa de lei complementar para definir a área de atuação. Inciso 20 diz que depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior. Pessoal, se é uma lei que cria ou autoriza que uma empresa pública seja criada, imagine que, por exemplo, as subsidiárias dessas empresas também precisam de autorização dos deputados que a criaram, deputados estaduais, federais ou até mesmo de vereadores. Por isso que precisa de autorização legislativa. É necessário passar pelo legislativo para aprovar a criação da subsidiária nessas entidades, tá? Também passa pelo legislativo, tem que ter uma autorização dele, participar de qualquer delas em empresa privada. Digamos que quaisquer umas dessas empresas da administração indireta queiram participar de empresa particular, privada. É necessário ter uma autorização legislativa, tá bom? Muito bem. Pessoal, para não ficar aulas longas demais, nós vamos até aqui o inciso 20 da Constituição, no artigo 37, nesta aulinha aqui. E até a próxima aula. Aguardo vocês aqui com toda certeza, tenho certeza que vocês vão estar aqui continuando o estudo conosco. Conheça o nosso curso. Grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.